O propósito. Tem que haver um propósito para o campo missionário. Todo crente, ele é um missionário nato por natureza. Está no Evangelho de Marcos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, todo evangélico, todo cristão, ele prega através da vida, de hinos, de louvores, através da palavra, da entrega de literatura. Mas quando se trata do campo missionário, aí é aonde vem o chamado, a separação, a vocação para anunciar o Evangelho ali, a tempo e fora de tempo. Uma coisa é a gente viver no trabalho secular e sempre que houver uma oportunidade falar de Deus. Outra coisa é viver em função do reino de Deus, muitas vezes trabalhando secularmente, mas com esse propósito 24 horas por dia. Então há uma diferença do chamado do ministério e do crente em si que anuncia a palavra. Então esse propósito ele tem que ser virtuoso, aceitável. Acontecem muitas perseguições quando alguém em um culto missionário bonita, aquela festa espiritual, que alguém se manifesta, alguém levanta a mão com desejo de ser missionário, a partir dali começa as críticas: ele não dá por isso, por aquilo, não vai ter condição. Levanta-se propósitos para destruir a jornada de quem quer ser um missionário no reino de Deus. Mas devemos negar a nós mesmos, renunciar à nossa vontade e viver em função do reino de Deus. Se você está recebendo esse chamado, você está fazendo esse curso porque alguma coisa impactou dentro da sua vida, lhe chamou a uma ampliação de conhecimento, para que você estivesse hoje conosco compartilhando essa palavra. Mas vejamos aqui no Evangelho de Mateus, para a gente entender um pouco do que é a glória humana e do que é a glória celestial, que não é aqui. Jesus citou o seguinte: Mateus capítulo 6, versículo 5 diz: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Observe que Jesus fazia até uma chamada à responsabilidade, uma demonstração para a gente não ser como os hipócritas ali, para ser visto na rua, para ser visto nas esquinas, nas praças, mas buscando o reino de Deus. E alguém, agora vem o contratexto, alguém quando vai evangelizar na zona rural, no campo, normalmente está só, ou no máximo outra pessoa ao lado. Não é visto, não é percebido pela igreja. Normalmente se vê aqueles pregadores, aqueles missionários que aos domingos à tarde estão na rua pregando, na praça, nos trios, em cima de um som potente, mas pregar corpo a corpo, falando, sem o auxílio de um microfone, sem o auxílio de um serviço de som, só para quem é verdadeiramente separado para Deus. É tanto que Romanos capítulo 14, versículo 17, fiz essa citação há pouco, mas vamos ler. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então, é isso aí. Não é a nossa glória, não é a nossa vida, é a nossa renúncia. É tanto que no Evangelho de Marcos, agora a palavra de Cristo, temos a seguinte citação: Marcos capítulo 8, versículos 34, 35 e 36. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, se salvará.
Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então, amados ouvintes, é isso aí. Não devemos estar bitolados apenas com o que é efêmero, com o que é passageiro, mas sim voltados ao reino de Deus, à sua justiça e à sua soberania, para encontrarmos paz, equilíbrio espiritual, e também dar uma oportunidade das pessoas chegarem à presença de Deus. Que o Senhor vos abençoe rique e abundantemente neste módulo que falamos a respeito do evangelismo rural, no qual completa mais uma grade: evangelismo urbano, evangelismo rural, e assim vamos aprendendo e crescendo na graça e conhecimento do Senhor Deus.